Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé, com o Padre Sávio. Gaudete sempre in Domino, alegrai-vos sempre no Senhor. Estamos nessa semana, no domingo, tivemos domingo Gaudete, exatamente nos alegramos pela proximidade do Santo Natal. Gostaria de cumprimentar aos nossos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado, aqui no programa Verdades da Fé. Estamos aproximando-se do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mudança da história, antes e depois de nosso Senhor Jesus Cristo. É a ação de Deus na história. Então, Deus não apenas criou o homem, mas age na história, age na vida dos homens. Diferente do deísmo, que diz que Deus criou o universo todo, o grande arquiteto do universo, mas que como que criou os homens como se fosse um formigueiro. As formigas e pronto. E elas estão aí vivendo, comendo, não tem nada a ver, não interfere com isso. Já nosso Senhor Jesus Cristo, não. Deus age na vida dos homens, está presente na vida de cada um de nós. Então, Deus Pai Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, viveu conosco, nos remiu do pecado. E temos o Espírito Santo que está agindo na nossa vida, na nossa santificação. Gostaria de convidar nossos ouvintes para começarmos o nosso programa, pedindo as graças de Deus sobre cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. São José, rogai por nós. Fora da Igreja Católica não há salvação. Nós estamos falando sobre as verdades de nossa fé. Terminamos esse ano falando sobre o credo e estávamos falando sobre a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo sobre Pedro, sobre a autoridade de Pedro como primeiro Papa, a hierarquia da Igreja, o Papa, os bispos representando os apóstolos, os sacerdotes ligados aos seus bispos. Então, a missão de ir por toda a terra pregando o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor manda então pregar. A missão dos apóstolos é pregar. E eles vão pregar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que fez homem e habitou entre nós. Cada um dos apóstolos vai para um lugar. São Pedro vai para Roma.
A conversão, São Paulo persegue os cristãos. A conversão de São Paulo vai pregar também em Roma, em Corinto, em Éfeso, em Filipe. E com essas igrejas ele vai testemunhar a nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E nisso daí, alguns dos apóstolos, alguns escrevem os acontecimentos. Assim São Mateus, São João, escrevem o que eles testemunharam. Também São Marcos. Depois a conversão de São Paulo prega e a um grego. Esse grego se converte, é São Lucas, que é um médico, e vai escrever, vai procurar saber os detalhes da vida do Salvador, dessa boa nova. Vai então encontrar-se com Nossa Senhora, que vai contar a infância de Jesus, vai contar a Anunciação, vai contar a visitação a Santa Isabel, vai contar o nascimento de Jesus no estábulo em Belém, vai contar o reencontro de Jesus no templo a discutir entre os doutores. A infância de Jesus nós sabemos através de São Lucas, porque São Lucas esteve com esse testemunho de Maria Santíssima, a mãe de Jesus. E assim também ele vai procurando e conhecer. E é escrito então vários evangelhos. A igreja com o tempo escolhe e diz: esses 4 evangelhos, o último de São João e o Apocalipse de São João, são livros que são considerados revelação divina. Então, assim, com alguns livros do Antigo Testamento, vai se fazer esses livros. Então, esses livros, se juntando com essas cartas de São Paulo, de São Pedro, de São Tiago, vai ser declarado mais à frente canônicos, quer dizer, são de revelação divina. E se nós aceitamos a Sagrada Escritura, a Bíblia, é porque aceitamos o testemunho dos apóstolos, aceitamos a Igreja. Então, é a Santa Igreja Católica que vai dizer que a Bíblia é o livro da revelação divina, que é inspirado por Deus e que nele não contém erro para a nossa salvação. Então, alguém que diz que acredita na Bíblia, só tem um sentido de acreditar na Bíblia quando acredita na Igreja. E é assim que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo tem essa missão de pregar. Depois que vem a ser escrita a Bíblia, não fala a missão dos apóstolos de pregar, não de escrever e distribuir livros. Mas é normal que com o tempo vai se desenvolvendo e temos a Bíblia com hoje nós conhecemos com 72 livros, com capítulos, com versículos. Isso foi um desenvolvimento. Nós podemos dizer então, fora da Igreja não há salvação. A Igreja Católica é um rio que tem sua nascente nas águas vivas que brotam da boca de Cristo. Na sua doutrina, palavra de Jesus, a samaritana, no Evangelho de São João, capítulo 4, e que corre há 20 séculos. Todos aqueles que vai nessa corrente e que se deixa conduzir pela Santa Igreja, folga o direito ao porto da bem-aventurança eterna. Aquele que vai nas águas derivadas do rio, que pertence a outra igreja,
não chegará ao porto, se não regressar ao rio. Por outros termos, fora da igreja não há salvação. Essa é uma verdade que foi pregada pela Santa Igreja durante muitos séculos. Apesar que, depois com o relativismo, como já condenado pelo Papa São Pio X, e também vem assim um relativismo, como fala o Papa Bento XVI. As pessoas querem igualar todas as religiões como sendo boas. E é um engano nisso. É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo que tem a verdade, que tem a graça para a salvação. Há possibilidade de se salvar fora da igreja? Fora da igreja não há salvação. O que pode acontecer é que a pessoa, pelo um erro, ela ainda tem o sentido das verdades da revelação divina da Santa Igreja e de boa fé está disposto a seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Não se pode assegurar a salvação a não ser na Igreja Católica. Isto é, só ela possui os meios que asseguram a salvação. A doutrina de Cristo, as fontes da graça instituída por Ele, os chefes destinados por Ele ao ensino e ao governo da Igreja. Não se pode querer mal à Igreja por ela proclamar o princípio: fora de mim não há salvação. Ela não pode declarar que a verdade e o erro são dois caminhos igualmente seguros para ir ao céu. Ninguém hesita em denunciar a opinião pública aos negociantes que vendem gêneros falsificados. Com maior razão é preciso pôr os homens de sobreaviso contra as igrejas que adulteraram e envenenaram o pão das almas. A igreja não diz que irá para o céu, mas sim que o conduz ao céu. Só Deus, que sonda os rins e os corações, sabe quem se salvará ou não. O princípio católico não contém, pois, nenhuma intolerância, nem fanatismo contra as pessoas, mas sim a intolerância da verdade pura com o erro. A intolerância de Deus, que não sofre nenhum ídolo ao seu lado. A igreja tanto não tem ódio aos que estão fora do seu seio, que na sexta-feira santa implora a misericórdia de Deus sobre eles. A condenação dos hereges à morte na Idade Média, por exemplo, João Russo, queimado em 1415, não era obra da igreja, que não quer a morte do pecador, mas a sua conversão. Era obra do poder secular e da legislação civil que perseguia os hereges, porque, em regra geral, eles atacavam também o poder, a moral e a paz pública. Infelizmente, entre os homens, há desvios. Nós hoje no Brasil estamos numa crise institucional dos poderes. Então, o poder legislativo, o judiciário, o administrativo, o executivo, devia ter uma harmonia, mas quando está uma confusão, exatamente com a corrupção dos homens, o judiciário corrompido, também na igreja. A Santa Igreja, com boa intenção, com reta intenção, criou o Santo Ofício exatamente porque via o abuso que estava acontecendo, que autoridades civis estavam
condenando pessoas, o poder civil, por causa de uma moral, dizendo que era uma questão religiosa. Então a igreja criou o Santo Ofício para investigar e que as pessoas não fossem condenadas simplesmente por uma denúncia. Se infelizmente houve injustiça por ação dos homens ou por questão política, como podemos dizer que aconteceu com Santa Joana d'Arc, algo de injusto? Sim, mas não tira aquilo que a igreja fazia, de que era defender a verdade. A Igreja Católica é, portanto, o caminho do céu. Nisto distingue-se da sinagoga, que mostrava apenas esse caminho num futuro longínquo e obscuro, ao passo que a igreja é ela mesma o caminho. Distingue-se também das heresias que truncam a doutrina de Cristo e supre as fontes da graça, tais como a Santa Missa, o sacramento da penitência, da confissão. Quando se começa as heresias desviando das verdades da fé, ou mesmo quando vem o protestantismo e desfaz da igreja, nós vemos o quê? Se afasta da Santa Missa, se afasta do sacramento, os meios de santificação dos homens. Diz que aceita a Bíblia, mas a Bíblia só tem sentido quando se aceita a Santa Igreja. Os caminhos dessas igrejas são caminhos errados e desviados. Um paralítico avança mais no bom caminho do que um carro com excelentes cavalos fora do reto caminho, ensina Santo Agostinho. Aquele que não confessa a verdadeira fé dá grandes passos, mas é fora do caminho. Quanto mais anda, mais se afasta do fim para que se dirige. Também comenta Santo Agostinho. Pode-se, na verdade, ir a Roma por Constantinopla. Mas quando se chegará? E à custa de que fadigas e despesas? Muitos não chegariam lá. Assim também, vemos muitas vezes pessoas que vão conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo através da Sagrada Escritura, do seu ensinamento. E se tem uma reta intenção, como vemos atualmente vários pastores evangélicos que vão estudando a Sagrada Escritura, vão estudando a história, a arqueologia, e vão chegando à conclusão que a Igreja Católica é a igreja verdadeira. É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós poderíamos dizer, mas há tanto erro na igreja? Sim. Há erro de pessoas? Sim. Há padres, bispos que vivem erradamente, moralmente errados também, que ensinam às vezes coisas erradas também, mas a doutrina da igreja é a segurança de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, podemos confiar em nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que as portas da igreja do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, porque estará sempre com ela. Nossa confiança é em nosso Senhor Jesus Cristo, que instituiu a sua igreja e dá a garantia de estar com ela até a consumação do século. E nós temos a nosso Senhor na Sagrada Eucaristia. E cremos em Jesus Eucarístico porque acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo e acreditamos exatamente na Sagrada Escritura e no Evangelho de São João. Nosso Senhor nos diz: a minha carne é verdadeira comida
e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu permanecerei neles. Então, nós temos confiança em nosso Senhor. Confiamos na Sagrada Escritura. Confiamos, por quê? Confiamos na igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Fora da igreja, não há salvação. Oferecemos nesse momento uma música para os nossos ouvintes. Rádio Voz do Coração Imaculado, no ar para amar. 11h32. Sinal para os perdidos, astro que brilha mais. É Jesus, mão forte do Senhor, consolo e ternura do Pai, olhar de amor. Foi dado e a nós foi revelado o plano de amor do Pai. É Natal,
que Jesus se faz criança e nos nasce a esperança de reaprender a amar. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria e José, eu vos amo, salvai almas. Nós estamos falando hoje sobre as verdades da fé, sobre a Igreja Católica, do artigo do Credo, e agora falamos sobre fora da Igreja Católica não há salvação. Isso, na mentalidade relativista, em que quer colocar todas as religiões como sendo boas e iguais, então cria um certo atrito, desconforto. Mas nós temos que ser coerentes. Se todas as igrejas, todas as religiões levassem a Deus, os ensinamentos seriam iguais, e não é. A doutrina não é igual, a moral não é igual. Também os meios de santificação não são iguais. Para ser católico, na verdade, é muito exigente. Nosso Senhor diz que não dá para servir a dois senhores. A doutrina católica, a moral católica, em si é muito exigente. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é radical. Jesus é tão radical que deu a sua vida por nós. Ele criou inimizade com os doutores da lei, com os fariseus. Exatamente, enfrentou. E ele podia ser amenizar? Não, ele foi sério. E assim foi condenado à morte. Hoje é mais fácil ser católico ou evangélico? Muito mais fácil ser evangélico. Por exemplo, o ensinamento da igreja nos diz que o matrimônio é indissolúvel, é a união entre um homem e uma mulher com a finalidade de ter filhos. Então, o princípio do casamento é ter filhos, educação dos filhos, a união do casal. Mas hoje as pessoas muitas vezes não querem ter filhos. Hoje querem facilitar suas vidas. Não querem que o casamento seja indissolúvel, até que a morte os separe. Então é muito mais fácil ser evangélico. Casou como? Não deu certo, separou, não era indissolúvel, separou. Agora, Deus me enviou a nova mulher, Deus me deu o novo marido. Ainda coloca a culpa de Deus? Que Deus incoerente. No primeiro, no segundo, terceiro casamento. Ah, não quero ter filhos. Usa anticoncepcional. Usa preservativo. Faz a esterilização. A moral católica é muito mais difícil de seguir. A doutrina também, reconhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E todo homem que vive fora da igreja tem a obrigação grave de se fazer receber nela, logo que a reconheça a verdade. Então, quando alguém que está fora da igreja vai analisando, nasceu numa seita ou numa religião protestante, ou sei lá qual outra, e vai conhecendo as verdades da revelação divina, então ele tem que ser coerente. E disse ordinariamente, um homem de bem não muda de religião.
Essa máxima é uma insensatez. Um filho honrado não pode ficar com a riqueza mal adquirida por seu pai, só pela razão de ter herdado. Com uma razão, não se pode permanecer numa religião que se conhece falsa, unicamente porque se recebeu, ou por nascimento, ou por educação. Outros dizem: não cremos todos no mesmo Deus? Toda religião são boas e poderia ir para o céu vivendo numa ou na outra. Esse princípio chama-se indiferentismo. São falsos, porque só há uma fé pode ser a verdadeira. A revelação divina, como só há um Deus, ora, a mesma razão nos impõe o dever de procurar sempre a verdadeira fé e de a seguir. É absurdo pensar que é indiferente a Deus, que se adore a Ele ou que se adore ídolo de madeira ou de pedras ou um guru ou vários deuses. Que se reconheça Jesus pelo seu Filho e que os judeus se considerem como um blasfemo. Porque teria Cristo e depois dele os apóstolos sofrido tantas tribulações para anunciar o Evangelho, se fosse indiferente crer nele ou não? Porque teria os apóstolos levantado tão energicamente em torno daqueles que falsamente ensinavam a doutrina diferente à de Jesus Cristo? Porque teria Jesus convertido a São Paulo? Porque teria ele enviado um anjo e um apóstolo ao centurião Cornélio? Além disso, Jesus disse expressamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Ora, só por isso nós devíamos analisar a fé. Se eu aceito a Sagrada Escritura, a Bíblia, como livro de revelação divina, e assim aceito que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, como é que esse Cristo, que diz que é a verdade, ensina coisas diferentes? Diz para uma religião é que deve ser assim e que pode ser assim. Ensina uma moral que pode ser assim ou que pode ser assado. Que nós guardamos o sábado e ou guardamos o domingo. Que caminhos são esses? Se existe que diz ser caminho e há outros caminhos fora de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho deve ser um só, nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade deve ser um só. A verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, que morreu na cruz para nos salvar. Mas eu acho que Jesus é um bom, grande profeta, é alguém espiritualizado e que ensina coisas bonitas, mas eu acredito na reencarnação. E se eu acredito na reencarnação, eu não acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar. Por quê? Eu não tenho uma redenção. Eu vou tendo minha redenção a partir de mim mesmo. Então, Jesus já não é o caminho, a verdade e a vida. Então é incoerente. Por isso,
encontramos entre os convertidos as almas mais nobres, aquelas pessoas que são coerentes com nosso Senhor Jesus Cristo. E São Paulo exatamente foi coerente. Paulo foi uma pessoa reta, era coerente, ele era judeu, romano, judaico, e assim viu uma seita que crescia, que ensinava um ensinamento diferente do judaísmo. E ele então, ele era reto e perseguia, dizia, não, isso aqui é um erro, é uma heresia. No momento em que ele há um reconhecimento de quem é nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perseguia os cristãos, então perseguir os cristãos é perseguir a Cristo. Ele muda, reconhece a nosso Senhor Jesus Cristo, é batizado e vai assim pregar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo como o único Salvador que sofreu sua paixão e morte na cruz. Então ele foi nobre, foi reto. A sua conversão custou-lhe muitas vezes os mais duros sacrifícios. Imaginemos, peguemos Cristina, filha única de Gustavo Adolfo, o grande perseguidor dos católicos. Adquiriu por sua leitura a convicção da verdade do catolicismo. As leis suecas não toleravam o catolicismo e ela depois a coroa após 3 anos de reinado, no ano de 1654. E acabou seus dias em Roma, falecendo em 1689. Então, ela era a rainha da Suécia. A Suécia não aceitava o catolicismo. Ela, quando se converteu, disse, tá bom, renuncio minha coroa e vou ser católica. Não posso mais viver na minha terra, na Suécia. Vou para a Itália, vou para Roma. E lá viveu mais 35 anos. Mas não como rainha. Onde ela está agora sepultada em São Pedro. É um procedimento heróico. Outro exemplo. O conde Frederico de Storm teve procedimento análogo. No ano de 1800, esse brilhante escritor renunciou ao seu cargo. Na segunda metade do século XIX, a Inglaterra viu a conversão em massa de cerca de 5.000 personagens importantes, entre outras a de Cardeal Newman e de Manning, que depois foram cardeais. Na Alemanha, verificou-se no século XIX a conversão de cerca de 20 personagens pertencentes às casas soberanas e de cerca de 120 membros de nobreza. Houve também a conversão do judaísmo, entre outros, a do Vianney Viette, depois pregador da catedral, e dos ancianos Ratisbona e Lieben. Então, quer dizer, quando as pessoas reconhecem Afonso Ratisbona, por exemplo, era judeu, mas foi com um amigo numa igreja em Roma, que o amigo foi marcar uma missa, passando pelo altar, viu uma imagem de Nossa Senhora, e Nossa Senhora o converteu. Tocou o coração. Ele depois tornou-se católico e depois se tornou-se sacerdote. Aquele que por sua própria culpa permanece fora da igreja não se pode salvar. O servo de Jesus, que conheceu a vontade do seu Senhor e não a cumpriu, será
duramente açoitado. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 47. Terrível será, portanto, a sorte daquele que conhece conveniente a divindade da Igreja, que foi fundada divinamente por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Por isso, a divindade da Igreja vem da divindade de Cristo, enquanto que é sua esposa, que é seu corpo místico, e que, por exemplo, para contrair matrimônio com um protestante, para fazer um bom negócio, sai da igreja. O mesmo diga do que, tendo reconhecido a verdade da religião católica, se recusa a abraçá-la por covardia, por temor do que dirão ou por desprezo. Quantas pessoas às vezes reconhecem a Igreja Católica como verdadeira, mas por conveniência acha melhor permanecer na sua outra religião. O mesmo juiz se deve emitir acerca daquele que tem dúvidas fundadas sobre a verdade da sua religião e descura a esclarecer, que faz calar seus escrúpulos por temor de reconhecer a divindade da Igreja Católica. Esses homens têm, por um interesse passageiro, um apreço superior ao que tem pela amizade de Deus e pela felicidade eterna. Prefere as trevas à luz, como São João fala no Evangelho, no capítulo 3, versículo 19. Aqueles que ficam fora da igreja perde-se como aqueles que estavam fora da arca de Noé, ensina São Cipriano. Não pode ter a Deus por Pai quem não tem a Igreja por mãe. Também cita São Cipriano. Não se pode ninguém salvar quando não tem a Cristo por chefe. Ora, quando se faz parte do corpo da Igreja, está nesse caso. Santo Agostinho fala isso. Separe-se da comunhão da Igreja é separar de Cristo, ensina o quarto concílio de Latrão. Aquele que, sem ser por sua culpa, permanece fora da igreja, pode salvar-se, contanto que leve uma vida piedosa. É católico de vontade. Ora, aquele que é uma pessoa reta, sincera, e que está fora da igreja, às vezes, um local que a igreja não chegou. Imaginemos uma pessoa hoje que está na China comunista e assim a perseguição à religião e à fé, mas uma pessoa reta e que tem uma noção difícil, mas vive corretamente, sabe a noção dos mandamentos e quer viver uma vida reta, pode vir a se salvar sim. Nesse momento ele é católico, sem saber. Aportando à igreja membros visíveis e membros invisíveis. Nós temos a graça de conhecer a Santa Igreja Católica, de muitos de nós temos sido batizados,
temos a oportunidade de fazer um catecismo, reconhecer a igreja, mas infelizmente as pessoas, quando vão estudar para catequese, ou para a primeira comunhão, ou para a crisma, ou para o matrimônio, ou vão à Santa Missa, vão mais por um hábito e não são coerentes, não vivem a sua fé, não se aprofundam, são superficiais. É como alguém que vai na escola e vai para estudar e não aprende nada. São desinteressados em conhecer a verdade da fé. Querem como se passasse de ano, fazer uma formatura. E não é isso. É viver a fé que nós somos chamados. Estamos terminando o nosso programa de hoje. É o último programa desse ano. Gostaria de desejar a todos os nossos ouvintes um Santo Natal, que ainda nós possamos nos preparar dignamente. Em muitas paróquias está tendo os mutirões de confissões, então que nós possamos passar o Natal com o aniversariante, possamos matar o Natal com nosso Senhor Jesus Cristo, possamos passar o Natal na graça de Deus, e assim nós possamos então iniciarmos um ano novo sempre unidos a Jesus, sabendo que também um dia nós morreremos, assim como uma passagem de ano, como uma passagem para a eternidade, que nós possamos pensar no céu, na eternidade, e assim procurarmos a cada dia crescermos no amor de Deus e no amor ao próximo. Desejando a todos um Santo Natal, um Ano Novo abençoado. Vou dar a bênção a todos os nossos ouvintes, também estendendo a seus familiares. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde, corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora da Natividade, de São José, dos santos anjos que cantaram glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens de boa vontade, e a todos os anjos e santos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fique com Deus, com a proteção de Maria. Salve Maria. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.